Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou a professora Patrícia de Literatura e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o movimento trovadoresco, o trovadorismo, o primeiro movimento, literário que foi criado. Então, o trovadorismo ele é um movimento que esteve marcado pela produção de cantigas, líricas, que eram focadas nos sentimentos, nas emoções, e as satíricas, que eram com críticas, sejam elas diretas ou indiretas. Considerando que ela era o primeiro movimento literário, ela reuniu registros de escritos da primeira época da literatura medieval, entre os séculos XI e os séculos XIV. Tá? Então foi um período bem grande, e juntamente com a idade medieval. Tá? Esse movimento ele ocorreu somente na Europa. Ela teve como principal característica a aproximação entre música e poesia. É legal e importante lembrar que eles uniram música e poesia porque naquela época somente 2% da população era alfabetizada, tá? Então era uma forma de manter essa pessoa mais próxima desse movimento, fazer com que ela também tivesse acesso mesmo não sabendo ler. Então, isso foi um dos principais fatores desse período, a união entre a música e a poesia, tá? Nessa época, as poesias eram feitas para serem cantadas ao som de instrumentos musicais. Geralmente, elas eram acompanhadas por instrumentos como flauta, alaúde, e por isso que se deu o nome de cantigas, que era poesia acompanhada por música, por um instrumento musical. O autor das cantigas, quem escrevia essas cantigas, ele era chamado de trovador, por isso trovadorismo. Enquanto o jogral era aquele que declamava. Então a gente tem o trovador era quem escrevia, o jogral, era quem declamava, essa poesia e também podia ser chamado de menestrel. Então nós tínhamos o trovador, quem produzia, e os jograis ou os menestréis, aqueles que recitavam. Além de recitar, os menestréis, eles também tocavam, eles tocavam os instrumentos musicais que acompanhavam essa poesia, que se transformava então numa cantiga. Além de recitar, eles iam para as praças públicas para aproximar essas pessoas dessa informação, dessa música, dessa poesia cantada, tá? Todos os manuscritos das cantigas trovadorescas encontradas, elas estão reunidas em um único documento, que ficou conhecido naquela época como os cancioneiros, tá? Então, o que eram os cancioneiros? Os cancioneiros nada mais era do que uma coletânea, hoje em dia, se você gosta de um determinado autor, por exemplo, o que você faz? Você faz uma coletânea das músicas que você mais gosta. Naquela época, eles faziam isso, colocavam todas aquelas cantigas em um único local e isso era chamado de cancioneiro, tá? Em Portugal, esse movimento, o trovadorismo, ele teve como marco inicial a cantiga da Ribeirinha, ou também conhecida como cantiga da Guarvaia, que foi escrita pelo trovador Paio Soares de Taveiróis, tá? Aí não se tem certeza do ano, por isso que não se tem certeza do ano que se iniciou o trovadorismo. Uns historiadores dizem que foi em 1189 e outros dizem que foi em 1198. Então, para a literatura, essas duas datas são aceitas. Então, o marco inicial do trovadorismo, na Europa, ele tem como base principal a cantiga da Ribeirinha, também conhecida como cantiga da Guarvaia, que foi escrita pelo trovador Paio Soares de Taveiróis, tá? Ela foi escrita em galego-português, língua então que era falado na época. A cantiga da Ribeirinha é o registro mais antigo que se tem de produção literária, das terras portuguesas, tá? E eu vou ler um trechinho dessa cantiga para vocês. No mundo não me sei parelha, mentre me for, como me vai. Cajamoiro por vós e ai. Mia senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia. Quando vos eu vi ensaia. Mão dia me levantei.
que vos então não vi feia. Então ele fazia uma alusão a essa mulher, né? Ele falava dessa mulher. Dizem, né, que quando ele escreve essa cantiga, ele escreve para essa senhora, né? E ela era comprometida, então ele não podia, né, falar mais profundamente sobre os seus sentimentos, porque essa senhora era comprometida. E naquela época vale lembrar também que não existia derivação, não existia a palavra senhora, né? As mulheres também eram tratadas como senhor, tá? Então, até então não existia essa variação na língua, não existia o feminino, né, da palavra senhor. Então, quando eles iam tratar uma senhora, eles falavam, senhor, dona feia, né? Então, isso vale lembrar, para que não se confunda, né? Então, embora o trovadorismo ele tenha surgido na região da Provença, né, que era no sul da França, ele se espalhou por outros países da Europa. E os trovadores provençais eles eram considerados os melhores da época. E o seu estilo, né, o estilo desses trovadores foi imitado por toda parte, né? Então, o trovadorismo ele começou o seu declínio, né, ele começou a sair de foco, né, somente no século XIV. Então, vê só, ele começa no final do século XI, né, alguns historiadores dizem que é no início do século XII, mas ele fica até o século XIV, então mais de 300 anos de um mesmo movimento literário, né? Quando começa, então, no século XIV, começa a surgir outro movimento, na época medieval, né, que a gente chama de humanismo, né, ou renascimento cultural, que a gente vai ver, né, o trovadorismo ele tem como principal característica o teocentrismo. Tel é Deus, centrismo é o centro. Então, Deus como centro de todas as coisas. E quando eu falo do humanismo, né, ou renascimento, como o próprio nome diz, humanismo, né, vem de humano, homem, né, ele tem como principal característica o antropocentrismo, né? Então, antropo é homem, centrismo, centro. Então, o homem começando a ganhar visibilidade, o homem começando a ganhar proporção, coisa que no trovadorismo, né, não tinha isso. Porque naquela época a igreja dominava tudo, a igreja católica dominava, a igreja católica era o centro, era o foco, a igreja católica era o poder, né? Então a igreja católica não deixava que o homem ganhasse proporção, porque tudo que acontecia era em nome de Deus. Até mesmo quando se matava ou se morria, né, era tudo em nome de Deus, tá? O contexto, né, histórico do trovadorismo é que ele teve origem no continente europeu durante a Idade Média. Foi um longo período da história, né, que teve marcado por uma sociedade muito religiosa, né, como eu disse, a igreja dominava, a igreja católica dominava inteiramente, né, toda a Europa, né, e o teocentrismo, como eu disse, né, o Deus como no centro de tudo prevalecia. E o homem ocupava sempre um lugar secundário, né, o homem sempre estava à mercê, né? Isso quer dizer, ele estava sempre à mercê dos valores cristãos, tá? Então, o homem, ele nunca tinha voz, né? Ele não tinha vez. Ele estava sempre em último plano, era um ser secundário naquele momento ali, tá? Então, dessa maneira, a igreja era a instituição social mais importante e a maior representante da fé cristã naquele momento. Era ela que ditava valores, que influenciava diretamente o comportamento e o pensamento do homem, né? Assim, somente as pessoas da igreja sabiam ler e tinham acesso à educação. Lembra que eu falei no início do vídeo? Só 2% da população era alfabetizada e esses 2% da população pertencia ao clero. Isso quer dizer, pertencia à igreja, ok? Para vocês terem uma ideia, né, nessa época, a gente tinha aquela pirâmide, né, que o professor de história fala com vocês. No topo da pirâmide nós tínhamos a nobreza, depois o clero e depois a plebe. Mas isso na prática se invertia, porque na verdade quem comandava mesmo era o clero. Quem mandava em tudo, né, era o clero. Então, o poder é que interessava para a igreja, né? Então, tanto que naquela época foi criada depois da Santa Inquisição, né, que a Igreja Católica ela mandava queimar as pessoas vivas na fogueira, porque falavam de heresia, né, de aquelas que não acreditavam em Deus ou aquelas que faziam, que benziam as pessoas, né, eram tratadas como bruxa,
né? E aí essas pessoas eram mandadas para a fogueira e eram queimadas vivas, né, ali em nome da igreja, e eles diziam que era em nome de Deus, tá? Nesse período, o feudalismo era o sistema econômico, político e social que vigorava nesse momento, né? Baseado em feudos, né, grandes extensões de terras comandadas pelos nobres, a sociedade era rural e autossuficiente. Isso quer dizer, eles produziam aquilo que eles comiam, né? Eles produziam tudo aquilo que eles iriam consumir, tá? Nele, o camponês vivia miseravelmente e a propriedade de terra dava liberdade e poder para os grandes senhores ali, né, para os nobres e para a própria igreja. As principais características, né, desse momento, né, do trovadorismo, desse período literário, era a união mesmo da música com a poesia, a recitação de poemas sempre com acompanhamento musical, a produção das cantigas líricas, que evidenciava sentimentos, emoções e as percepções de quem escrevia aquelas cantigas, e as satíricas, né, que tinha como objetivo criticar ou até mesmo ridicularizar alguma coisa ou alguém, tá? Os principais temas, né, que eram explorados nessas cantigas eram o amor, o sofrimento, a amizade e as críticas políticas e sociais também já naquela época, né? O trovadorismo português, ele teve o seu apogeu, né, entre os séculos 12 e 13. E ele começou a entrar em declínio então no século 14. O ano de 1189 ou 1198, lembra, eu falei que a gente não tem um ano definido, né, os 2 anos são aceitos, é considerado o marco inicial dessa literatura, né, do movimento trovadoresco ou do movimento do trovadorismo. Essa é a data provável da primeira composição literária conhecida como Cantiga da Ribeirinha ou Cantiga da Guarvaia. Ela foi escrita, né, lembra, pelo trovador Paio Soares de Taveiroz e era dedicada a uma senhora, Dona Maria Paz Ribeiro. Daí o nome Cantiga da Ribeirinha, por conta do sobrenome de Maria Paz da Ribeira, tá? Desde o século XI, a Catedral de São Tiago de Compostela, centro de peregrinação religiosa, atraía multidões. Ali, as cantigas trovadorescas elas eram cantadas em galego-português, que era então a língua, né, que era falada nesse momento na região. E ali se acumulavam várias pessoas para escutar essas cantigas. As pessoas não sabiam ler e escrever, então aquilo era como se fosse uma televisão de hoje, né? As pessoas se reuniam ali para poder cantar, para poder escutar, para recitar, ouvir as recitações, ouvir essas cantigas, tá? Embora os textos em prosa tenham sido explorados no trovadorismo, as novelas de cavalaria, né, também fizeram parte desse período e os cronicões também, tá? Então as novelas de cavalaria tinham por base sempre ter um herói, né? Quem era o herói? Era sempre aquele cavaleiro, né? Aquele cavaleiro imponente, né? Aquela pessoa que realmente andava a cavalo, mas além de andar a cavalo, de ser um cavaleiro, ele era um cavalheiro também, né? De ser educado, né? De ser sensível na teoria, tá? Porque na prática o que se estabelecia nessa época era uma relação de vassalagem, né? Entre homem e mulher. E muito mais por parte da mulher. A mulher ela era vassala desse homem, né? A mulher não tinha voz e nem vez nesse período. Muitas vezes até quando se tinha reuniões, né, nesses grandes centros assim, as mulheres elas só tinham autorização para entrar, para servir, né, os homens que ali estavam conversando em reunião. Elas não podiam e nem tinham o direito de falar. Elas só podiam entrar e servir a eles que estavam ali. Então essa relação de vassalagem, o que é um vassalo? Um vassalo é um escravo, né? Então essa relação de vassalagem, essa relação de dependência era muito mais da mulher em relação ao homem, porque a mulher ela tinha que cumprir as suas obrigações, porque senão ela sofria castigos nessa época, né? Então foi na poesia que esse movimento, né, se destacou mais, o trovadorismo aí, que era essas novelas de cavalaria, os cronicões e tal. Assim, nós temos as poesias líricas trovadorescas, que incluíam as cantigas de amor e amigo, e as poesias satíricas, que reuniam as cantigas de escárnio e maldizer. Então, vamos lá. Nós temos as cantigas, elas se dividem em duas, líricas e satíricas. As líricas de amor e amigo,
e as satíricas de escárnio e maldizer. Qual a diferença? Quando eu falo das cantigas de amor e amigo, eu falo de amor, eu tenho o eu lírico predominante, isso quer dizer, aquele que canta essa cantiga é predominantemente masculino. Então, as cantigas de amor, o eu lírico é sempre masculino, né? Eles tentam estabelecer ali uma relação de vassalagem, né, do homem em relação à mulher. O que a gente sabia que era mentira, né? Porque o homem nunca foi vassalo da mulher naquela época, era justamente o oposto. Mas ele tentava estabelecer isso dentro dessas cantigas de amor. Então, as duas principais características das cantigas de amor eram o eu lírico masculino, né? Era sempre um homem que cantava, e a relação que ele tentava estabelecer de vassalagem, né, com essa mulher. As cantigas de amigo, que também fazem parte das cantigas líricas, né? A principal característica é que o eu lírico era sempre feminino, né? Apesar de muitas vezes essas cantigas serem cantadas por homens. Mas por que era o eu lírico feminino? Muitas vezes era um homem se escondendo atrás da voz feminina nessas cantigas de amigo para cantar uma relação que era utópica, que na verdade não podia acontecer. Muitas vezes ele cantava para essa mulher e essa mulher ela era comprometida, ou então às vezes ele era um homem pobre e ela era uma mulher da sociedade, que naquela época não era aceito, né? Uma mulher da nobreza se relacionar com alguém da plebe, tá? Então a voz era feminina, mas normalmente era um homem que cantava. Então uma característica principal da cantiga de amigo, né, é o eu lírico feminino. Uma característica também é que sempre tem um ambiente da natureza, né, retratado nessas cantigas de amigo. Aí nós temos a outra ponta, que é as cantigas satíricas, que temos na divisão as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. As cantigas, todas duas, falam mal, tá? Então, para criticar mesmo, para fazer críticas. Mas qual é a diferença delas, professora? Bom, quando eu falo da cantiga de escárnio, eu tenho uma cantiga mais branda. Apesar dela falar mal, dela tocar na ferida, ela não fala nomes, ela não cita pessoas, né? Ela não tem um linguajar de baixo, um linguajar baixo, tá? Mas fala mal, critica. Mas eu tenho as cantigas de maldizer. Essas sim, eu falo que é aquela vizinha, aquela pessoa sincerona, né? Que ela fala mal, ela critica, muitas vezes ela fala para a própria pessoa, muitas vezes dentro dessas cantigas de maldizer elas têm nomes dizendo de quem ela está falando mal, muitas vezes tem palavrões, muitas vezes tem palavras esdrúxulas dentro dessas cantigas, tá? Então essas são as diferenças básicas entre as cantigas. Então as cantigas se dividem em líricas e satíricas, as líricas de amor e amigo e as satíricas de escárnio e maldizer, ok? Os principais autores do trovadorismo português foi o rei Dom Dinis, que apesar de rei, né, ele criou uma grande produção poética, ele foi um grande incentivador dessa produção poética na sua corte, né? Foi ele próprio um dos mais talentosos trovadores medievais, né, dessa época, com uma produção de 140 cantigas entre líricas e satíricas, né? E além dele, nós tivemos outros trovadores também que tiveram destaque, como o próprio Paio Soares de Taveiroz, que foi o cara que marca, né, o início do trovadorismo em Portugal. Nós temos o João Soares de Paiva, o João Garcia de Guilhade, o Martim Codax, né, e o Aires Teles, tá? Esses foram os principais nomes, né, das produções aí trovadorescas. As cantigas do trovadorismo, né, dependia do tema, da estrutura, da linguagem e do eu lírico. Elas eram classificadas em 4 tipos, como eu disse: amor, amigo, escárnio e maldizer, tá? Quando eu falo, então, por exemplo, de uma cantiga de amor, eu posso falar da própria cantiga da Ribeirinha, né? Que foi produzida pelo Paio Soares de Taveiroz, né? Que ele dizia, na cantiga traduzida, né? Ele falava assim: no mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a vida continuar, como vai? Porque morro por vós, e aí? Minha senhora, alva e de pele rosada, quereis que vos retrate quando eu vos vi sem manto? Maldito seja o dia em que me levantei e então não vos vi feia. Minha senhora, desde quando dia, ai? Tudo me ocorreu muito mal, e vós, filha de Dom Paio Moniz, pareceu-vos bem que me presenteeis com uma guarvaia. Pois eu, minha senhora, como presente, nunca de vós receberá algo,
mesmo que de ínfimo valor. Percebe? Essa era uma cantiga de amor, né? Ele cantando esse amor que ele tinha por essa senhora. Nós temos as cantigas de amigo, né? Nelas o trovador procura sempre traduzir sentimentos femininos. Lembra? Eu falei, a voz é sempre feminina, mas às vezes é um homem que está cantando, né? Falando como se fosse uma mulher. Porque nessa época a palavra amigo também podia significar amante ou até mesmo namorado, tá? Então por isso cantiga de amigo também tinha esse cunho aí desse amor platônico, porque o amigo naquela época podia significar namorado ou amante também, tá? Então uma delas é do Martin Kodax, né, que fala sobre a cantiga de amigo. Ele diz: ai Deus, de sabor meu amigo, como eu seria, estou em Vigo e vou namorada. Ai Deus, sabe do meu amado? Como eu vi, senhora manho, eu vou namorada. Então percebe, ele fala, né, dessa pessoa que é namorada, né? Então ali ele já diz isso, né, o tempo inteiro falando de um namorado. Então eu disse que amigo nessa época podia significar também namorado ou amante, tá? As cantigas de escárnio e maldizer, né, também nós temos aí, como por exemplo a de João Garcia de Guilhade, né, quem quiser depois dar uma olhadinha. E nós temos aí então os cancioneiros, né, do trovadorismo que eu falei, que eram as coletâneas manuscritas, né, das cantigas trovadorescas que foram produzidas em galego-português na primeira época medieval. Elas tinham o cunho de reunir as cantigas, tanto de amor, de amigo, escárnio e maldizer, e foram escritas, né, por diversos autores. Por ser uma coletânea, pegava-se todos aqueles autores, né, que tinham o mesmo intuito e colocavam tudo num lugar só. Essa reunião de cantigas se chamava então cancioneiro. Nós tivemos nessa época 3 importantes cancioneiros, tá? Que reuniam então essas cantigas, que foi o cancioneiro da ajuda, que foi constituído de 310 cantigas. Esse cancioneiro hoje se encontra na biblioteca do Palácio da Ajuda em Lisboa, tá? Nós temos também o cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, conhecida também como o cancioneiro Colossi Brancucci, tá? Que era o cancioneiro composto por 1647 cantigas, tá? E nós temos por último o cancioneiro da Vaticana, que foi originalmente feito, né, provavelmente no século XV e composto de 1205 cantigas. E esse cancioneiro hoje está na biblioteca do Vaticano, né, em Roma. Então, assim, isso foi um pouquinho, né, do trovadorismo. Depois a gente vai falar um pouco mais, inclusive, sobre o contexto histórico, né? Espero que vocês gostem desse vídeo, espero que vejam até o final, né? Porque isso é matéria da nossa prova já, então, do segundo bimestre. Um beijo para vocês e qualquer coisa, qualquer dúvida é só me chamar no chat. Beijos, fiquem com Deus.